Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Marcília, Consta, bem-vindo sempre. Boa noite a você que nos acompanha. Acho que o Piotr resumiu bem o que aconteceu ontem. Voltaram a fazer política. Vamos lá. Pode causar horror a algumas pessoas, mas como? Acordo com o Alcolumbre? Houve uma aliança. Sim. O que foi combinado não sabemos. Mas alianças feitas em torno de princípios, são sempre bem-vindas. O princípio ali era o seguinte: temos de impedir a vitória do governo e do Supremo, que apoiaram ostensivamente, né, claro, a indicação do Messias, e foram amplamente derrotados. Sim. O grande derrotado na sessão de ontem foi o Lula, e também voltou a ser derrotado hoje. Foi o Lula. Mas também foram derrotados os que controlam o Supremo, começando pelo Gilmar Mendes. Foi derrotado o PT, acabou a ditadura do Judiciário. O Congresso redescobriu sua força, o Senado descobriu. Muitos senadores em primeiro mandato viram ontem o Senado exercendo os seus poderes. Sim. E isso é muito bom. É muito simples. Eu só vi brasileiros felizes hoje. O Brasil acordou muito melhor e mais feliz. Agora vamos às alianças. Eu entendo a preocupação, por exemplo, do Consta. Claro, o Alcolumbre não me desperta maiores simpatias. Mas eu já eu passei a minha vida engolindo alianças necessárias para que o Brasil ficasse melhor. Vamos lá. A campanha das diretas teve como um dos seus líderes o senador Teotônio Vilela, alagoano governista, que sempre foi ligado ao governo militar e que num determinado momento achou que era hora de redemocratizar o Brasil e foi recebido com muita simpatia pela oposição, corretamente. Ele passou a ser uma das estrelas da campanha das diretas e ele era um arenista de Alagoas. O Tancredo Neves se elegeu tanto como vice o José Sarney. O Brasil, Deus não foi generoso com o Brasil, o destino, porque nós fomos dormir com o presidente Tancredo Neves e acordamos com o presidente José Sarney. Mas o ministério foi o indicado pelo Tancredo. O José Sarney não mexeu num único ministro indicado pelo Tancredo. O Tancredo teve tempo de deixar o ministério pronto e ponto final. Mas o Tancredo, para se eleger no colégio eleitoral, ele teve de fazer uma aliança em torno desse princípio, né, redemocratizar o Brasil, uma aliança que juntou Antônio Carlos Magalhães, Mário Andreasa, militar e ministro dos governos militares, e generais que impediram a tentativa de golpe dos generais de extrema-direita que não toleravam a abertura, de jeito nenhum. Então o Brasil se safou de vários problemas com alianças. Se você é minoritário, pode se tornar majoritário sem renunciar à sua alma, por que não? Por que não? Vai recusar o apoio? A aliança foi feita para derrotar o Messias, que tornaria um Supremo ruim, péssimo, como adiantamos na capa, né, desta semana. Com o STF não piorou, o Senado deu um tremendo recado ao STF, porque se vierem mais violências
vai começar o processo de impeachment de um por um ali. Quero ver o Alexandre de Moraes prendendo algum parlamentar. Quero ver se o Gilmar Mendes mantém as suas alianças. A ex-mulher do Gilmar Mendes assistiu lá na primeira fila. Ela foi lá para assistir a vitória do apoiado pelo seu ex-marido. Assistiu ao naufrágio do Supremo comandado pelo Gilmar Mendes. Quem soltou uma nota sobre isso muito elegante foi o presidente do Supremo. O Senado apenas cumpriu a sua missão, ele decide como quiser. Essa decisão é do Senado e de mais ninguém, ponto final. Então é evidente que o Brasil tornou melhor e ficou ainda melhor, falaremos disso depois, com a dosimetria. Eu, por exemplo, me enganei ontem, porque eu achei que a oposição estava sendo frouxa na sabatina. Eu acho que isso aconteceu agora, com mais informações, porque o acordo estava feito. Não seria nomeado o Messias. Qual foi o grande derrotado? Lula. E qual foi o grande vitorioso? O povo brasileiro. Sim. É o povo brasileiro, o país ficou melhor. O país ficou melhor. Então, o entendimento foi comandado entre os comandantes aí dessa movimentação, está o candidato Flávio Bolsonaro. Então, foi a vitória da oposição que hoje representa o Brasil que presta, o Brasil decente. Então, impedimos que o Supremo piorasse, neutralizamos o Supremo, mostramos que fazendo política você resolve vários problemas do país e vamos resolvê-los, e o caminho passa pelo Congresso. O Lula conseguiu várias coisas com o Centrão, que nesse caso é chamado pelo PT, nesses acordos com o PT, aí deixa de ser Centrão para ser a direita moderada, o centro. Ele só é Centrão quando faz acordo com a oposição. Sim. Com a oposição. É a turma que sempre teve um tremendo peso em todas as formações do Congresso. Por quê? Porque havia no Senado de alguns anos atrás, ou muitos anos, havia os cardeais e o baixo clero. Mudou para Centrão. Mas sempre eles são majoritários, porque o Brasil, infelizmente, não é uma usina de estadistas e de políticos brilhantes. É o que temos, estamos elegendo. Os eleitos pelo povo fizeram a vontade do povo. Eu estou muito feliz com isso. É um avanço. O Brasil de hoje, é claro que é melhor que o de ontem. Ou mais respirável, muito mais. Bom, Augusto, deixa eu até compartilhar aqui com a nossa audiência uma mensagem, você até mencionou no seu comentário. Tem gente aqui falando, olha, a bancada ontem, antes da votação, criticou muito a direita, dizendo que eles não sabiam fazer política, e acho que o Augusto já explicou. Não se organizaram. Isso, não tinha estratégia, planejamento, mas a gente estava fazendo uma leitura daquele momento. Claro, agora a gente, como eu dizia, amanhã saberemos o que houve. Agora, eu faria um comentário completamente diferente, mas eu não estava envolvido nas articulações. Eu não sabia que a oposição estava tratando até com brandura o sabatinado, porque o acerto ia ser consumado no plenário. Agora que a gente sabe, é evidente. Exatamente. O jornalista se baseia para fazer qualquer análise em fatos. Ontem a gente se baseou no que viu. Hoje, com as informações, com o resultado e com as informações que temos, foi
uma articulação vitoriosa. Não, e de uma forma geral... Um recado ao STF e ao governo, parem. E a imprensa toda foi pega de surpresa, os Ah, analistas todos foram pegos de surpresa, não houve quem. Eu acho que todo mundo teve que mudar as suas matérias, mudar os seus artigos e etc. Inclusive, tirando alguns senadores que se mostravam otimistas, né? Ontem mesmo as entrevistas que a gente fez depois da CCJ dar o seu parecer... O próprio senador Magno eram Malta. entrevistas com desânimo, de parlamentares, de alguma forma, consternados com o que tinha acontecido ali, né? Então, não é que havia uma clareza a respeito do que ocorria, foi uma surpresa. E talvez eles usaram o sigilo no plenário como deve ser, como a Constituição realmente previu. É um voto sigiloso. Que é um voto sigiloso para você poder confrontar a nomeação do presidente, não para você se disfarçar em relação ao seu eleitor, fingir que fazer com que o seu eleitor seja enganado pelo seu voto. Provavelmente a gente teve na CCJ senadores que na frente de todo mundo fizeram uma demonstração até de apoio, talvez, ao Messias, e na hora ali do voto secreto, votaram para derrubar o Messias. Para valer, na hora do Para plenário. valer. Foi tão bem articulado que eles enganaram o governo. Para impedir que o governo pressionasse. Ontem, a gente vai falar disso, né, Paula? Ontem, a ex-esposa do ministro Gilmar Mendes, que é quase, podemos dizer, também alguém extremamente importante dentro dessa articulação política, estava lá. A gente tem a imagem, Temos. Piotr, o Augusto fez menção da Guiomar, né, ex-mulher do ministro Gilmar Mendes, está aí, então ela está de óculos escuros ali, óculos escuros, acompanhando a ex-mulher do ministro, acompanhando Como a sessão, se fosse um sentada nessa senador. primeira fileira da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Inclusive, o senador Eduardo Girão fez menção à presença dela no Senado, na CCJ. Aí, então, imagem. Essa fileira, para quem conhece a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, essa fileira é reservada ou a senadores ou a assessores de primeiríssimo escalão dos senadores que estão na mesa ou a convidados extremamente especiais que estão também ali, algum assessor, alguém muito importante, algum parente de alguém que está também na mesa. Alguém um especialista que foi convidado para participar, para dar um depoimento ali, ou seja, um convidado que foi também para falar na CCJ, um convocado. Ali é o máximo que pode se chegar a esse tipo de pessoa. Quando a gente vê a ex-esposa do ministro Gilmar Mendes ali, quer dizer que ela acreditava, e muito provavelmente o Gilmar Mendes e parte do Supremo Tribunal Federal e do governo, que o Messias seria aprovado. Então, a articulação foi extremamente bem feita e no sigilo, como deve ser, uma articulação de bastidor. E o voto secreto que o Marcílio citou, o voto secreto ontem serviu com esse propósito. Bom, o governo acha que vai comprar todo mundo e quem ele tem que comprar? Bom, na votação secreta decidiu-se a favor do Brasil.